A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao EBD 10, o resumo da Escola Bíblica Dominical de forma simples, prática, em 10 minutos. Assim você continua o complemento dos seus estudos. Nós estamos neste terceiro trimestre de 2020 com essa temática abençoadora, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Comentarista, pastor Eurico Bergsten. E estamos na lição 9, de 30 de agosto de 2020. Como vencer as oposições à obra de Deus? O texto áureo diz, Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade a ser colocada em prática nos diz, quando depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em Neemias 4, versos 8 ao 20, 1 de João, capítulo 4 e verso 4, e capítulo 5 e verso 5. E Neemias 4 e 8 diz assim, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos a Deus e pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Mais adiante, no verso 16, diz, e sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha lanças, escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e traziam as cargas, e os que carregavam, cada um numa mão, fazia a obra e na outra tinha armas. No verso 18 diz, os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. 1 de João diz assim, 4:4, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. 5:5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia! Com essa estratégia de sabedoria, armado, junto a Neemias, tocando a trombeta, Deus deu Neemias vitória para superar os seus opositores. Na introdução, destacaremos a dura resistência dos samaritanos no tocante à reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias enfrentou com sabedoria a oposição daqueles que não queriam ver a obra de Deus sendo realizada. Neemias ainda teve a incumbência de incutir ânimo ao povo, levando-o a trabalhar empenhadamente em prol da obra de Deus. Primeiro tópico, qual a procedência destes ataques? A Bíblia revela a verdadeira forma por detrás desses ataques. E em Efésios 6:12, a Bíblia nos ensina que a nossa guerra não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, a nossa luta, antes de tudo, é espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios. No entanto, a recomendação e a orientação da Bíblia Sagrada diante desta luta, desta guerra, desta oposição, é que tomamos toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Tendo feito tudo isso, ficai firmes, e Ele nos dá armas de defesa e armas de ataque. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, não aconselha a recuar, mas ficar firme, resistir
e vencer. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê, senão aquele que tem fé? Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Isso que nos diz o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios 10:4. Por fim, a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumento dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra a carne e nem o sangue. No tópico 2, o inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo, a arma da depressão. O inimigo nos ataca com a arma da crítica, do escárnio. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa, desviando o nosso foco da obra de Deus, pelo propósito que fomos chamados. O inimigo usa contra nós os boatos, as mentiras, as más conversações que corrompem os bons costumes. Eles não fazem e nem deixam os outros fazer, através da inveja, da crítica, dos boatos. O inimigo usa como arma a astúcia. Assim como os samaritanos convidaram os judeus para congregar junto, infiltrados, para poder minar a fé, desviar o propósito daquela obra. O inimigo usa como arma as ameaças, ameaças na sociedade, ameaça na mídia, ameaça psicológica. Mas se nós temos a fé em Cristo, nós oramos e pusemos guarda contra eles de dia e de noite, para que prosseguimos com a nossa fé, com a evangelização desse evangelho que salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Jamais a igreja do Senhor Jesus vai sucumbir, vai ceder a essas ameaças, críticas, crises financeiras e de outras espécies, porque a igreja do Senhor Jesus, ela segue militante rumo às mansões celestiais. E essa obra não pode parar. Por fim, o inimigo usa as ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas o importante é entender que isso faz parte da nossa cruz, que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. E muito em breve trocaremos a nossa cruz por uma coroa de glória na eternidade. Concluindo com o tópico 3, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Nós vimos que os judeus venceram pela oração. Orai sem cessar, orar e vigiar. Neemias teve estratégia de trabalhar armado, vigiando, olhando em todo o tempo, dividindo turnos, tarefas. Pessoas armadas, com seus lombos cingidos, com a espada nas mãos, com as trombetas na mão. Devemos orar. Ele diz que quando viram a oposição, a trama que estava feita, diz Neemias, na leitura bíblica em classe, que nós oramos e pusemos guarda frente a eles, de dia e de noite. Aleluia! E este foi o segredo da vitória, perseverar em oração. Colossenses 4:2. O que é então perseverança em oração? Perseverar em oração é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina, de autocontrole sobre nós, sobre os nossos propósitos, que eles sejam contínuos, diários, permanentes. O que é perseverar em oração? É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração à nossa cruz. O que é perseverar em oração? É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que o Senhor nos responda. O que é perseverar na oração? É uma prova de que o Espírito
Espírito opera em nós, através do nosso clamor, do nosso gemido. Isso quer dizer perseverar em oração, dando liberdade ao Espírito Santo e ele levar-te à presença para a gloriosa vida em oração. Aleluia! Assim teremos uma vida vitoriosa pelo sangue de Jesus. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza, acompanhada com o compromisso com a oração, foram importantes para que o servo de Deus alcançasse êxito na sua missão. Vamos vencer as crises, as adversidades, as oposições pessoais, seculares, espirituais e ministeriais através da oração. Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe sua família, ministério, igreja e classe EBD. Se esta videoaula abençoou a sua vida, o seu ministério, trouxe algum esclarecimento, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ore por esse projeto e o meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua família, sua igreja, na paz do Senhor Jesus.